Olá, estudantes do quarto ano, aqui é a professora Michele e hoje nós vamos trabalhar com ciências. Então, vamos começar pela atividade 1 do nosso plano de estudos. Vocês já devem ter realizado essa atividade e nós faremos a explicação e a correção, tá? No capítulo 2 do nosso livro de ciências, nós estamos trabalhando sobre a diversidade da vida, ou seja, como encontramos diferentes tipos de vida no planeta Terra. E nós trabalhamos já as características, dos seres vivos, não foi? Nós estudamos que os seres vivos, eles têm características específicas. Então, para ser um ser vivo, esses seres vivos, eles precisam ter células que são bem pequenas, que só podem ser vistas com lentes de aumento, no microscópio. Nós também sabemos que os seres vivos, eles passam pela fase de nascer, crescer, poder se reproduzir, envelhecer e morrer. Ou seja, tem um ciclo de vida. Nós estudamos também que para ser um ser vivo, esse ser precisa ter a capacidade de responder a estímulos. Tá? Então, um estímulo do ambiente, uma situação como essa. Então, 3 coisas muito importantes. Eles precisam ter as pequenas unidades, que são chamadas de células. Essas células só podem ser vistas com microscópio, porque ela é muito pequena. E aí, cada célula compõe esse ser vivo. Nós estudamos também que os seres vivos, eles precisam ter um ciclo de vida e também eles têm que ter a capacidade de responder a estímulos. Então, nós temos vários tipos de seres vivos, todos os seres vivos têm essas 3 características. Nós estudamos também que existem várias espécies de seres vivos. Nós temos os seres vivos que compõem, então, uma espécie. Essa espécie quer dizer que são organismos, são seres vivos que têm a mesma característica, vamos dizer assim, porque eles podem ter filhotes e esses filhotes, eles são férteis, ou seja, também são capazes de gerar filhotes. Acontece na natureza de um tipo de espécie cruzar com outro tipo de espécie, e aí o filhote, ele não tem essa, quando ele se torna adulto, não tem essa capacidade de se reproduzir. Não se preocupem, esse conceito vocês vão adquirir mais adiante, tá? Porque nós estudaremos sobre os seres vivos lá desde a educação infantil até o ensino médio. E nós também estudamos sobre o nome popular e o nome científico de cada espécie. O nome popular é aquele nome que a gente conhece da nossa região. Então, essa planta se chama macaxeira. Essa planta não se chama macaxeira, se chama mandioca. Na verdade, o nome popular, ele é dado em cada região do país ou do mundo. E nos 2 casos, se trata da mesma planta. Então, para resolver essa situação, existe um nome científico, tanto da planta quanto do animal. Esse nome científico,
ele é criado quando a espécie é descoberta. Ah, a gente não sabia que existia esse animal, essa planta. Então, vamos escolher um nome científico e esse nome científico ele vai ser igual em todo o planeta. Tá? Nome científico é o mesmo em todos os lugares do mundo. E aí isso facilita a comunicação entre os cientistas que falam línguas diferentes. Então não importa em que língua que a gente vai estar falando sobre o animal, o nome é o mesmo. Então, por exemplo, quando os cientistas estudam, fazem a pesquisa deles e eles vão publicar, é usado o nome científico do animal, o nome científico da planta. Porque aí, por exemplo, a pessoa lá do Japão, ela vai traduzir o texto para a língua dela, mas o nome científico da planta é o mesmo que é conhecido lá no Japão, tá? Por exemplo, tá, gente? É só um exemplo. E nós temos também o grupo dos seres vivos. E é isso que nós vamos estudar hoje. O grupo dos seres vivos. Plantas, animais, algas. Então, vamos lá. Olá, estudante. O estudo dos seres vivos permite conhecer melhor as características que são semelhantes e as que são diferentes entre eles. Então, lá no terceiro ano, vocês estudaram várias características. A gente pode falar do tipo de pé, do tipo de cobertura do corpo, ou a gente pode falar dos animais que têm asas e voam, ou a gente pode falar dos animais que nascem da barriga da mamãe, quando eles nascem, são filhotinhos, nascem da barriga da mãe ou do ovo, por exemplo. Ou a gente pode falar dos animais que voam ou nadam, ou dos animais que rastejam. Então, depende muito de como a gente quer classificar, como a gente quer estudar esses animais. Então, por meio desse conhecimento, os pesquisadores vêm há muito tempo separando essa enorme variedade de espécies da Terra em vários grupos. Então, eles vão observar que animais que têm essas características e vão colocar em um grupo, porque é mais fácil de estudar, de compreender e até de preservar. Então, se a gente pensar assim, vamos formar os grupos dos animais que vivem na Mata Atlântica. Então, vai ser um grupo de animais. A gente está falando só daqueles que vivem na Mata Atlântica. E aí, vamos preservar, vamos criar projetos para preservar a vida desses animais, dessas plantas que vivem nessa mata. Ou então a gente pode fazer uma pesquisa a respeito dos animais, todos os animais que vivem no Oceano Atlântico, se eles estão sendo prejudicados com a poluição, ou se eles estão encontrando alimento, ou se eles estão tendo filhotes nessa região. Então, depende muito do objetivo que você quer ter, e aí você vai separar os animais em grupo, tá? Então, nós vamos precisar do livro didático, da atividade impressa, lápis grafite, borracha, e vamos acompanhar as orientações para a gente conseguir fazer a nossa atividade de hoje. Na verdade, eu acredito que vocês já fizeram, porque ela era uma atividade avaliativa, mas a prof está explicando melhor, está aprofundando esse conhecimento, tá? Então, o livro didático na página 24, você vai escrever a data no livro didático, ler os textos, observar as imagens e as legendas, você vai ler também, para compreender por que essa imagem está ali. A legenda ela vai explicar o que é que tem nessa imagem, né? Para a gente poder se localizar melhor, compreender melhor as informações que estão no texto. Então, vamos para a página 24. O prof já colocou aqui, página 24.
Pessoal, ficou meio escura essa imagem, a prof vai pedir desculpas, mas vocês podem acompanhar no livro de vocês, tá? Colocar a data, eu vou colocar a data aqui. Aliás, a prof nem vai colocar a data, porque era a data da semana passada. Quem não colocou a data e está acompanhando essa videoaula, essa explicação, pode colocar a data de hoje. Então, que dia que é hoje? Hoje é dia 15 de abril. Então, 15/4. O grupo dos seres vivos permite conhecer melhor as características que são semelhantes e as que são diferentes entre eles. Então, estudar os seres vivos faz com que a gente entenda melhor o que é diferente, o que é semelhante entre os animais, entre os seres vivos, né? Por meio desse conhecimento, os pesquisadores vêm há muito tempo separando a enorme variedade de espécies da Terra em diferentes grupos. Então, de acordo com o que eles vão estudar, eles organizam os grupos. Dessa forma, é mais fácil estudá-las, compreendê-las, preservá-las. Vejamos a seguir as principais características de alguns grupos de seres vivos. Lembrando, então, que os seres vivos, eles precisam ter células, eles precisam ter o ciclo de vida e eles precisam responder aos estímulos, tá? Então, vamos lá. As plantas. A gente já conhece muitos tipos de plantas, certo? Mas hoje nós vamos conhecer algumas características, assim, conhecer mais, saber mais sobre as plantas, tá? Vimos que uma característica marcante das plantas é que quase todas as espécies são capazes de produzir o próprio alimento por meio da fotossíntese. A gente estuda que as plantas produzem o seu próprio alimento. Hoje a gente está vendo aqui que, na verdade, quase todas, tá? Então, é a maioria das espécies. Quase todas as espécies são capazes de produzir o próprio alimento. Como, professora? Lá na panela, colocando a comida, esquentando a comida. É assim que as plantas se alimentam? Não. As plantas se alimentam por meio da fotossíntese. Vocês já ouviram falar sobre a fotossíntese, com certeza. As plantas, elas podem viver em diferentes lugares. Então, eu posso separar as plantas que vivem no solo, posso separar as plantas que vivem na água e posso separar em outros grupos também, tá? E as plantas, muitas delas, não são todas, muitas servem de alimento para animais. Nós somos considerados animais e nós também nos alimentamos de plantas. Você consegue lembrar aí que plantas que a gente usa para se alimentar? Pense bem. Então, aqui, ó, muitas plantas vivem no solo, enquanto outras, como as ninféias, vivem em lagoas. Essa foto foi tirada na cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, lá em 2014. Então, a gente observa aqui, ó, que nós temos plantas na água. Eu acho que no livro vocês vão conseguir identificar melhor. E nós temos plantas que vivem na terra. Interessante, né? Vamos prosseguir agora. Os animais. Gente, nós vamos estudar muito mais sobre as plantas, tá? O que a gente está observando são os tipos de seres vivos. Então, nós podemos agrupar as plantas, nós podemos também agrupar
aqueles seres vivos que a gente chama de animais. Deixa a prof colocar aqui. Então, alguns nós chamamos de animais. E o que é que os animais são diferentes das plantas? Então, olha só. Diferente das plantas, os animais se alimentam de outros seres vivos. Por quê? Porque eles não têm a capacidade de produzir o próprio alimento. Então, eles precisam obter esse alimento que já está pronto na natureza, que pode ser plantas ou outros animais, e digeri-los. O que é digeri-los, professora? Já vou dizer. Digeri-los é transformar em espaços bem pequenos, lá na barriga deles, né? Então, vamos observar pelo que a gente se alimenta. A gente dá uma mordida no alimento, mastiga, mastiga, mastiga. Esse alimento vai lá no estômago da gente. Lá no estômago, no intestino, esses alimentos são transformados em pequenos pedaços, que aí vai deixar a gente alimentado. E aí esse alimento vai fazer com que os nutrientes eles vão para todas as partes do corpo para a gente crescer, para a gente ter condições de pensar, de se locomover, de andar, de fazer atividades. Tá? Então, uma alimentação que é rica em nutrientes faz com que os animais se desenvolvam mais. Tá? Continuando aqui no livro. Podemos encontrar animais dos mais diversos tamanhos, desde os mais pequeninos, como as borboletas, até os grandes, como baleias. E eles podem ser encontrados em animais terrestres e aquáticos. Então, eu posso pensar assim, bom, eu vou separar os animais. Eu vou separar os pequenos, vou colocar num grupo, os grandes eu vou colocar em outro grupo. Aí, por exemplo, a baleia vai ficar lá com os animais que são grandes. As borboletas vão ficar lá com os animais que são pequenos. Ou eu posso separar por outras características. Eu vou separar, por exemplo, os animais que são encontrados no ambiente terrestre. Vou fazer um grupo. E os animais que são encontrados em ambientes aquáticos. Outro grupo. Tá? Então, depende do que eu quero separar, qual critério que eu vou usar para separar esses animais. E aí nós vamos ver aqui que nós temos, o livro trouxe para a gente a borboleta e a baleia, que foi comentado aqui, dos animais que são menores e os animais que são maiores, tá? Borboletas são animais terrestres, elas voam e se alimentam do néctar produzido pelas flores. A baleia jubarte é um animal aquático. Ela se alimenta de peixes e de outros pequenos seres vivos que vivem no mar. Então, temos aqui as borboletas e a baleia jubarte. São animais, mas são diferentes, têm características diferentes. Vejam aqui que a borboleta, ela tem 6 centímetros. Se você pegar a sua régua para medir, o que são 6 centímetros? Né? E aqui nós temos uma baleia jubarte. A baleia jubarte, ela pode medir 15 metros. Eu não gostaria de estar nadando por aí, no mar, né? Ir lá e encontrar uma baleia jubarte, porque ela é enorme. Imagina só. Entendido até aqui que nós temos, por enquanto, o grupo das plantas, o grupo dos animais, e agora nós vamos estudar outro grupo. Gente, a gente só está conhecendo um pouquinho das características das plantas, dos animais. E cadê? E das algas.
porque a gente vai estudar muito mais sobre esses seres vivos, tá? Então, as algas. Também vamos colocar aqui a data. Tem gente que pensa que a alga é planta. Não, 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 não. Ao contrário das plantas, as algas são sempre aquáticas, tá? Então, não são plantas, algas são algas. E elas são algas são sempre aquáticas. Elas vivem nos oceanos, em ambientes de água doce, em locais úmidos. Então, as algas podem viver no oceano, em rios, em lagos, tá? Sempre em lugares úmidos. Mas assim como as plantas, tem uma coisa que elas se parecem com as plantas. Elas produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. Opa, que informação interessante! Tem uma coisa que as plantas e as algas têm em comum: a fotossíntese. Só que, vejam só, existem muitos tipos de algas. E existem algas tão pequenininhas que só podem ser vistas por microscópio. Outras, gente, podem medir vários metros de comprimento, tá? Essa espécie aqui de alga, ela pode medir 20 centímetros. Quando a gente fala em centímetros, a gente está falando de um tipo de medida que a gente pode medir, né? Pode usar régua para descobrir o tamanho. Aquela régua que vocês têm de plástico, se vocês colocarem do 0 até o 20, vocês vão descobrir o tamanho desse tipo de alga. Como que se chama esse tipo de alga? Esse tipo de alga se chama uva. Essa água é uma espécie marinha e ela é encontrada em vários pontos, em vários lugares do litoral brasileiro, ou seja, lá no mar brasileiro, que encosta ali no Brasil, tem vários lugares que tem essa alga aqui, tá bom? Vocês sabiam que tem algas que são comestíveis? As pessoas se alimentam de algas? Porque também existem algas que os animais que vivem no mar se alimentam. E algumas algas as pessoas se alimentam, tá? Algumas pessoas que vão na praia podem ter encontrado algum dia a alga boiando no mar. É comum, tá? Então vamos lá, atividade 1. As figuras abaixo mostram alguns seres vivos em seus ambientes. Então tá mostrando aqui alguns seres vivos que estão lá no seu habitat natural. A alga marinha. Onde será que é o habitat natural dela? Peixe, samambaia, papagaio. Copie no caderno o modelo de tabela a seguir. Em seguida, complete-a com as informações sobre cada ser vivo representado nas figuras. Então, vocês vão fazer sobre as algas, sobre os peixes, as samambaias e o papagaio. Opa! A alga marinha já foi representada. Então, vamos continuar nossa atividade com as outras espécies que a gente não colocou. Então, vamos lá. Então, a alga marinha, o ambiente onde ela vive é a água salgada. Por que essa daqui é água salgada? Porque está falando que ela é marinha. Marinha significa do mar. Então, existem outras algas, mas essa daqui vive no mar. Então, a gente fala que ela é marinha, tá? Vamos falar do peixe agora? Peixe. Galerinha, vamos prestar atenção,
porque algumas atividades que eu recebi lá no Google Classroom, a gente pode melhorar a resposta, tá? Então, vamos escrever que qual ser vivo agora? Não importa a ordem, tá, pessoal? Importa o que você escreveu sobre cada espécie. Então, eu vou colocar aqui peixe. Então, peixe. O peixe é um ser vivo que a gente viu aqui. Qual é o ambiente em que ele vive? Onde ele vive? Ambiente aquático. Ou ele vive na água. Pode ser essa resposta também, tá? Qual é o ambiente? Onde ele vive? Em ambiente aquático. Se você escreveu onde ele vive na água, pode ser. Se você escreveu onde vive no mar, ou no oceano e nos rios, também tá certo, tá, gente? O prof aqui tá dando um exemplo, mas eu sei que algumas crianças fizeram diferente. Agora, como que o peixe obtém alimento? Será que é por meio da fotossíntese ou será que ele procura alimento no ambiente? Qual dos dois? Ele procura alimento no ambiente. Eu não estou querendo saber o que o peixe come. Eu estou querendo saber como ele obtém alimento. Galerinha, aqui a prof fez o tamanho de uma letra grande, ficou fora da tabela. Mas vocês, se fizerem uma letra pequena, vão deixar o tamanho dentro da tabela. Se eu diminuir muito, ó, para ficar dentro da tabela, a letra fica bem pequenininha, tá? Será que eu posso deixar assim? Vou mudar a cor da letra para dar um destaque maior. Hoje eu vou colocar a cor azul. Ambiente aquático, cor azul. Cor azul. Vocês vão deixar com lápis grafite, tá? E vocês vão colocar o certinho para quem acertou. Se eu acertei que o peixe vive no ambiente aquático e ele procura alimento no ambiente, você vai colocar o certinho. Mas se você colocou que o peixe vive no aquário e que ele faz fotossíntese, não tá certo? Ou que ele come algas, não é essa a ideia. Então, arruma direitinho, tá? Vamos lá. Outro ser vivo que aparece ali. Samambaia. Lá na casa de vocês tem samambaia? Lá na minha casa não tem, mas quando eu era criança, na casa da minha avó, tinha samambaia. A prof até escreveu errado. Samambaia. Então, aqui na samambaia dá para aumentar um pouquinho, né? Para ficar melhor para ler, quem está lendo no celular. Samambaia. Onde que a samambaia vive? No ambiente aquático ou no ambiente terrestre? Qual ambiente que a samambaia vive? Então, vamos colocar aqui que é no ambiente terrestre, tá? Existem vários tipos de lugares, mas no ambiente terrestre, né? Que a samambaia vive. E como que a samambaia obtém alimento? Será que é por meio da fotossíntese ou ela procura alimento no ambiente? Que será que será que será? Se você respondeu que ela obtém alimento por meio da fotossíntese, acertou, porque ela não precisa procurar alimento, né? E aí, se você acertou, você vai colocar o certinho.
Mas se você não acertou, apaga e arruma, tá? Agora aqui. Qual é o ser vivo que sobrou? Papagaio. Então, vamos falar do papagaio. Agora, para falar do papagaio, eu vou colocar a cor verde. Então, qual é o ser vivo? Papagaio. Onde o papagaio vive? No ambiente terrestre ou no ambiente aquático? É no ambiente terrestre. Galerinha, e como que ele obtém alimento? Ele procura alimento no ambiente, né? Se ele está solto na natureza, ele se vira, galera. Ele vai procurar frutas, ele vai procurar sementes e vai se alimentar, tá? A prof não deu essas dicas porque era uma atividade avaliativa, então a prof observou as respostas de vocês, eu queria ver como é que vocês responderam, para poder ir verificando como que vocês conseguem fazer essas atividades, se conseguem fazer essas atividades sozinhos. Agora vamos lá para o caderno. Antes de ir para o caderno, aqui no plano integrado, tem 3 vídeos para vocês assistirem, tá? O vídeo sobre fotossíntese, o vídeo sobre a classificação dos animais e o vídeo sobre animais vertebrados e invertebrados. A gente vai falar mais adiante, na verdade, tá? Então, a prof vai abrir aqui essa atividade que está no nosso plano integrado. Opa, faltou alguma coisa? Faltou a página 25, ainda não é a atividade impressa. Então, livro didático, prof errou aqui, não é páginas, esse S está sobrando, tá? Livro didático, página 25, escreva a data no livro, leia o texto, observe as imagens e as legendas e faça a atividade número 1 no livro, que é essa atividade que a gente acabou de fazer. A prof não tinha lido antes, né? A prof acabou indo direto, mas é a atividade que a gente acabou de fazer aqui da página 25. Agora sim, caderno. Pinte a linha do seu caderno de ciências, escreva o cabeçalho conforme o exemplo no início desse plano de estudos. Então, se vocês forem lembrar que no começo do plano integrado, você vai pintar uma linha, depois você vai escrever o nome da escola, municipal, professor Arcácio Gosler. Observem que aqui faltou o acento, tá? Coloquem lá no caderno de vocês. Toledo, a data, né? O dia do mês de abril de 2021, estudante, nome completo do estudante, tá? Pular uma linha para fazer as atividades. Então, se você já fez, vamos para as atividades. E que atividades que são essas? As atividades impressas. Então, qual é a atividade impressa? Atividade de ciências. Com base no texto Os Seres Vivos, da página 24 do seu livro de ciências, e os vídeos indicados sobre os animais e as plantas, responda às atividades a seguir. Número 1. Observe no esquema da fotossíntese. As letras A e B representam os gases que são liberados e absorvidos nesse processo. Esquema da fotossíntese. Vamos lá. Então, nós temos a energia solar, nós temos uma planta, nós verificamos aqui que nós temos a raiz ou as raízes, nós temos o caule, nós temos as folhas, e nessa imagem a gente não vê flores e frutos. A gente está estudando a fotossíntese e o que a gente quer saber é
que os raios solares, eles vão entrar pela folha da planta. Então, vejam aqui, ó, B, gás carbônico. O gás carbônico, ele também é conhecido como CO2, tá? Então, o gás carbônico entra na planta. A água, que também é conhecida como H2O. O H2O, na verdade, ele é H, o 2 e o O. É hidrogênio e oxigênio, isso que é a planta. Entram também os minerais, tá? E essa mistura aqui, lá na planta, vai produzir a glicose. É um tipo de açúcar, é um tipo de alimento para a planta, e esse alimento vai ser distribuído por todas as partes da planta para que ela possa crescer, produzir folhas novas, flores, frutos, depende da planta, tá? E depois de tudo isso, a planta libera, quer dizer, sai da planta, ela libera o oxigênio, o O2, libera o O2, o oxigênio, tá? E é bem o oxigênio que a gente respira. Então, olha que interessante. Quando eu respiro, entra no meu nariz o oxigênio e sai o gás carbônico. E aí a planta vai utilizar o gás carbônico e vai soltar no ambiente o oxigênio. Gente, a prof está falando numa linguagem assim, ó, bem simples, bem popular, porque a gente vai aprendendo com textos mais aprofundados como isso realmente funciona, tá? Não quero que vocês pensem que é tão simples assim, mas para a gente começar o nosso estudo, a gente vai usar esse tipo de exemplo, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Observe a figura abaixo e escreva o nome dos gases representados pelas letras. Qual é o gás? Tá ao contrário daqui, tá? Tá certo, tá igual aqui. Qual é o gás que entra na folha? O gás, só o gás eu quero saber. Qual é o gás? De acordo com o que a gente viu aqui, de acordo com o que a gente viu no vídeo, o gás que entra aqui é o gás carbônico. Observem lá, pessoal, eu vi bastante erro na hora de escrever essas palavras. Então, gás é uma palavra que parece que eu falo gás, mas é com a letra S, tá? Carbônico tem acento circunflexo, porque ela é uma palavra proparoxítona. Aqui é a última, aqui é a penúltima e aqui é a antepenúltima. Sempre que a antepenúltima for a sílaba tônica, ela precisa ser acentuada, tá? Ó, já estamos estudando língua portuguesa junto com ciências, né? Bem, agora nós vamos falar do que é que sai da planta. Vejam, aqui a flechinha saindo da planta. E o que é que sai da planta? Também é um gás. E como é que se chama esse gás? Se chama gás oxigênio. Então, o gás oxigênio, vejam a palavra gás, letra S. Oxigênio. Então, a gente precisa observar se vocês colocaram o acento, que se chama esse acento, né, circunflexo. Realizamos essa parte da atividade. Se você precisar mais tempo para corrigir, pode pausar o vídeo, tá?
Letra B. Assinale com um X o que é absorvido pelas raízes na fotossíntese junto com a água. Galerinha, aqui a prof também, ó, deixou juntinho, grudadinho, mas aqui é separado, tá? Fotossíntese é uma palavra, teria que ter um espaço, e junto é outra palavra, tá? Para eu ver aqui. Vejam, aqui quando a gente olha a ilustração, a gente vê que a raiz, gente, é essa parte aqui da planta. O que entra pela raiz? A água, os minerais. Então, vamos ver das opções que nós temos, o que é que entra pela raiz. Entra a luz solar pela raiz? Não, a luz solar entra pela folha. Entra gás carbônico? Não, gás carbônico entra pela folha. Entram minerais? Vejam, entra H2O e entram minerais. Então, eu vou colocar aqui que são os minerais que entram pelas raízes. Bastante criança errou, então apaga e arruma. Se você acertou, você já sabe, né? A prof nem precisa falar mais. Que você pode fazer o certo aqui na sua resposta. Da mesma forma que nas respostas ali de cima. Vamos lá. Você sabia que os seres vivos podem ser classificados de diferentes formas? Sabia, né? Porque a gente já estudou isso. Eles podem ser divididos, classificados de diferentes maneiras. Uma dessas maneiras é a maneira que os cientistas separam. E como é que os cientistas separam? Eles separam em reinos, 5 reinos, tá? Muitos cientistas concordam com essa divisão e outros cientistas não concordam, tá? Vamos ver aqui. Reino Monera. Prof, que reino que é esse? Reino Monera são os seres vivos que são chamados de bactérias e arqueias. Vamos estudar isso mais para frente? Pode ser? Aí nós temos o reino proctista. Esse reino tem os protozoários e as algas. Mas a gente vai estudar mais sobre as algas, tá? Reino fungi. Já ouviram falar desse reino? Reino fungi? O reino fungi, ele abrange todos os fungos, todos os tipos de fungo, tá? Temos um outro reino que vocês conhecem muito bem, só que ele é chamado de um jeito diferente, esquisito, do jeito que a gente está acostumado, que é o reino Plantae. Prof, que reino é esse? Plantae lembra qual palavra? Plantas, né? Então, nesse reino, todas as plantas são estudadas. Nós temos um outro reino que também está com um nome diferente, mas vocês já estudaram sobre ele, que é o reino Animalia, que reúne o quê? Os animais. Então, a gente estuda esses reinos de forma separada, tá? Por quê? Porque o reino Monera tem algumas características, o reino protista tem outras características, o reino fungi outras, Plantae outras e Animalia outras. Mas todos esses aqui são seres vivos porque eles têm células, porque eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Por quê? Porque eles estão sujeitos às alterações no ambiente, tá? Então, 2. Sabia também
que os vírus não costumam ser classificados entre os grupos dos seres vivos? Então, nós temos o grupo dos seres vivos e nós temos o grupo dos vírus. Os vírus são muito estudados, porque alguns vírus, eles acabam provocando doenças. Eles não nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Eles têm um jeito diferente, por isso que eles não estão aqui junto com os seres vivos, tá bom? Também vocês vão estudar muito sobre isso em outros momentos. Que mais, galerinha? Que mais? Outra atividade de ciências. Vamos lá. Essa aqui também é bem legal. É tão gostoso aprender, né, pessoal? A gente vê os animais ali todo dia e nem sabe que tem tanta coisa sobre eles. Mas a gente aqui no quarto ano vai estudando, depois no quinto ano vocês vão estudando mais, e assim até chegar no ensino médio. Atividades de ciências. Leia a letra da canção, eles têm nome também. Então, vamos observar. Eles têm nome também. O dromedário, chamado Mário. O canário, chamado Januário. O chimpanzé, chamado Zé. A cascavel, chamada Isabel. O leão, chamado João. A jiboia, chamada Lindóia. A onça, Ana Mendonça. O periquito, Zeca de Brito. O camelo, chamado de Campelo. O grilo, chamado Murilo. O avestruz, Luiz da Cruz. O gato, chamado Renato. A anta, chamada Samanta. A borboleta, Antonieta. Gente, não é muito legal esse poema? Muito legal, né? Laura Góes foi quem pensou, escreveu e publicou esse poema no livro de leitura Aprender Brincando, que foi produzido lá em São Paulo pela editora Quinteto. Agora vamos para as atividades. A atividade já foi ler, agora outra atividade. Vamos ver aqui. E aí tem, né, todos os animais com o nome. Então, isso também é muito interessante. Agora, com atenção, escreva o nome de animais citados no poema de acordo com o indicado. Então, tem gente que não viu o vídeo e não soube responder direitinho essa atividade, mas não tem problema, a prof vai ajudar vocês, tá? Então, vamos lá. Vou pegar essa parte e vamos lá para o poema. Vamos localizar 5 animais vertebrados. Os animais vertebrados, lá de acordo com o vídeo, são os animais que possuem vértebras e crânio. Eles possuem ossos, tá, pessoal? Então, vamos ver quais são os animais que possuem ossos. Dromedário. O dromedário possui ossos. O canário possui ossos. Chimpanzé, sim, ele possui ossos. Cascavel, gente, cobra, sim, possui ossos. Leão possui ossos. A jiboia possui ossos. A onça possui ossos. O periquito possui ossos. O camelo possui ossos. Grilo. Não. O grilo não possui ossos. E o avestruz? Sim, galerinha, o avestruz possui ossos. O gato também, a anta também. E a borboleta? Não, a borboleta não tem ossos. Então, se você escreveu qualquer um desses animais em amarelo, é porque eles são vertebrados. A gente vai lá verificar. Pode ser qualquer um, não precisa ser igual da prof, tá? Mas tem que ser um animal vertebrado. Agora eu vou escrever com a cor laranja. Então, eu vou escrever o dromedário. Atenção,
para o acento. Dromedário. Vou escrever outro animal, que é vertebrado, ou seja, ele possui ossos. Eu vou escrever o canário. Observem que a palavra canário também tem acento. Vou escrever cascavel. Cobra cascavel. Também tem vértebras, tá? Por isso que é vertebrado. Crânio também. Agora eu vou escrever o leão. Também tem ossos e crânios. E, claro, gente, que eu vou ter que escrever gato, né? Porque gato, eu adoro gato e eu tenho uma gatinha em casa. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que qualquer uma dessas palavras, desses animais que estão em amarelo, eles são animais vertebrados, tá? Tem vértebra e tem ossos. Agora vamos, se você precisar pausar para conferir, tudo bem. Pode pausar, conferir, depois você continua. Vamos para 2 animais invertebrados. Quais são os animais invertebrados? Os que não possuem ossos. Então, quais animais que estão no texto que não possuem ossos? Olha aqui, a gente já tem o grilo, pintado de vermelho, e a borboleta, pintada de vermelho. São essas duas mesmas. Não tem outras no texto. Então, vamos lá. Qual mesmo que eu falei? O grilo. Opa, grilo. Então, o grilo é um animal que não tem ossos. Mais um, qual mesmo que está lá no nosso poema? A borboleta. Não tem ossos. Só tem no texto esses 2 animais. Então, você tem que escrever grilo e tem que escrever borboleta para a atividade estar certa. Agora, nós vamos escrever os animais que voam. Vamos procurar? Dromedário voa? Não, não voa. Canário. Sim, o canário voa. Por quê? Porque o canário é uma ave, o canário voa. Chimpanzé voa? Não. Ele até salta né, mas ele não voa. Cascavel? Leão? Jiboia? Onça? Periquito? Sim, periquito voa. E o camelo? Não. O grilo? Não. Avestruz? Gente, o avestruz é uma ave, mas ele não voa. Gato? Não voa. Anta? Não voa. Borboleta? Voa. Então, você vai escolher... Ah, não, são 3 animais. Então, são esses 3 que a gente tem que escolher. Eu ia falar, a gente pode escolher 2. A gente tem que escolher os 3. Então, vamos lá. Animais que voam. A gente viu que primeiro ali está o canário. A gente viu também que tem periquito. Observe se você escreveu direitinho. Tem criança que escreveu errado. E tem também um outro animal que se chama borboleta. Então, verifica se você fez certo. Vamos ver aqui, ó. Nós temos 3 tipos de separação. Eu separei aqui os animais que são vertebrados, usei essa característica. Usei a característica dos animais que são invertebrados e eu também coloquei os animais que voam. E vocês viram que eles se repetem. O canário é vertebrado, pertence ao grupo dos vertebrados. E pertence também ao grupo dos animais que voam. Então, ele se repetiu. Por quê? Porque ele serve para os 2 grupos. Agora, vamos ver outro animal que aconteceu a mesma coisa. A borboleta está no grupo dos invertebrados
e também está no grupo dos animais que voam. Então, percebam que eu posso formar alguns grupos e alguns animais vão pertencer a vários grupos, tá? Galerinha, eu espero que vocês tenham fotografado essas atividades e encaminhado lá no Google Classroom, porque essa atividade aqui valia nota. Ela era para ter entregue até o dia 9 da professora Michele fechar as notas de vocês. Tá? Algumas crianças não entregaram e eu estou bem preocupada. Por agora é isso, a atividade 1 é essa. Vocês vão poder assistir também a atividade 2. A atividade 2 vai ser bem mais curtinha, tá bom, pessoal? Um beijo para todos, fiquem bem e até a atividade 2 de ciências.